Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais um dia se inicia, essa sexta-feira maravilhosa, e eu convido você a estar comigo, desfrutando da palavra de Deus, desse banquete que está sendo posto para mim e para você nessa manhã. Eu, Laninola, falo de Criciúma, Santa Catarina, e é uma honra estar aqui contigo, podendo dividir essa palavra tão preciosa que nós temos aprendido durante todos esses meses, onde Deus tem construído tesouros escondidos dentro de nós. Eu e você estamos cada dia mais acrescentando ao nosso conhecimento o fundamento do céu, que é tão precioso. Nós vamos dar continuidade ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 16, o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe e ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Isso aqui é uma chave, anote aí. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Uau! Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meu Deus! Deus hoje quer trazer para fora tudo aquilo que nos afasta dele, ministrando na nossa vida sobre esse tema tão crucial, né? O dinheiro muitas vezes nos rouba de tantos lugares, nos rouba do Senhor, porque muitas vezes a gente faz com que o dinheiro seja o nosso Deus. E nessa manhã eu creio que o Pai está aqui para orientar a mim e a você sobre as riquezas, né? Sobre como lidar com as riquezas. E Jesus, ele fala sim sobre casamento, sobre divórcio, né? Que a gente tem aprendido nesses últimos dias. E ainda, depois de orar e impor as mãos sobre as crianças, Jesus passa a falar sobre o perigo das riquezas. Vocês lembram que no último episódio a gente falou sobre ele orar e abençoar as crianças, e agora ele está nos orientando sobre o perigo dessas riquezas, né? De todas as pessoas que buscaram a Cristo, esse homem, esse jovem rico, ele se perdeu e saiu pior do que quando ele chegou, porque afinal de contas ele tinha muitas atribuições que ele mesmo listava para ele mesmo. Se você decorrer ali, ele diz, né, durante o texto, que ele fazia isso, fazia aquilo. Ele era jovem, ele era riquíssimo, e ele era preeminente, né? Ele tinha uma grande posição, era um homem de posição, tinha um status elevado na sociedade. Eu imagino que ele se olhava no espelho e dizia: sobre a lei eu cumpro todas as coisas. E ele vivia, gente, de forma honrada. Ele não era um homem que não era temente a Deus. Ele vivia de forma honrada dentro dos seus padrões, né? Mas ele sentia um vazio. Apesar dele ter tudo isso, ele tinha um vazio dentro de sua alma que nada aplacava, né? E ele era totalmente insatisfeito na sua vida espiritual. Porque na verdade a gente sabe, né, que nós, o homem, ele tem a eternidade dentro dele. Nós temos a eternidade
colocada dentro de nós, e nada neste mundo pode preencher esse vazio senão Deus. Não tem dinheiro, não tem reputação, não tem liderança, nada preenche o vazio da nossa alma. O vazio da nossa alma, ele só é preenchido quando nós deixamos Jesus nos encontrar e tomar o lugar dele em nossas vidas, porque a nossa alma, gente, ela tem sede de Deus. Eu imagino que esse jovem, ele viveu num paradoxo em relação ao cumprimento de todos os mandamentos, porque a consciência dele era tranquila de um lado e de um outro não, né? Ele citou para Jesus tudo que ele tinha, mas na realidade ele não tinha nada, porque o principal ele não tinha, então isso causava muito sofrimento. Ele tinha uma sede por salvação, né? E ele foi ao lugar certo, né, gente? Ele foi diretamente ao encontro daquele que podia dar tudo aquilo que ele precisava. Ele conta aqui que esse jovem rico, ele obedecia os mandamentos, né? Ele cumpria, tanto ele mesmo citou aqui, eu faço todas essas coisas, mas infelizmente nada dessas coisas satisfazia a alma dele, porque ele estava insatisfeito em sua vida espiritual. O buraco, o vazio que havia dentro dele ainda não tinha sido preenchido. Ele não foi atrás de atalhos, ele foi direto para Jesus. Ele tinha muita riqueza na sua casa, mas muita pobreza na sua alma. A alma dele era sedenta por Deus e ele buscava de todas as formas com que Jesus dissesse qualquer coisa para ele, que ele, eu vou mudar, eu vou fazer isso. Mas quando ele descobriu que ele realmente tinha que fazer, ele abandonou tudo e voltou para onde ele estava. Infelizmente, esse jovem rico, ele era cheio de virtudes aparentes, mas lá dentro dele, ele era como aquele sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro não tinha vida. Ele até tinha um desejo, gente, eu creio que ele tinha um desejo sincero, né? Era sincero, ele estava querendo alcançar algo de maneira correta, mas ele não conseguia. Ele estava tentando obter a salvação por obras e não pela graça. Ele acreditava na salvação pelas obras. A gente vê muita gente hoje assim, que várias religiões do mundo, elas ensinam que o homem é salvo pelas suas obras. Na Índia, por exemplo, as multidões que desejam a salvação deitam sobre camas de prego ao sol escaldante, balançam sobre um fogo baixo, sustentam a mão erguida até se tornar imóvel. Fazem longos caminhos para chegar para que a obra deles atinja a salvação. E a gente sabe que a salvação é pela graça. A salvação não consiste no que fazemos para Deus, mas no que Deus fez por nós em Jesus Cristo, naquela cruz. Ele morreu por nós. Esse jovem rico pensou que guardava a lei, mas havia quebrado dois principais mandamentos da lei de Deus: amar a Deus e ao seu próximo. Ele era idólatra. Seu Deus verdadeiramente era o dinheiro. Ele encontrava deleite no dinheiro, nas suas posses. E Jesus então disse para ele: só uma coisa te falta. Vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Eu imagino ele cabisbaixo, triste, saindo e dizendo: eu não vou conseguir alcançar isso. As carências dele, assim como as nossas carências, muitas vezes a gente vai para Jesus para que ele supra nossas carências. E na realidade, isso não é a salvação. A salvação, na realidade, é para aqueles que odeiam o pecado. Eu olho para mim mesmo, reconheço o meu pecado e eu desejo dar as costas para todo esse pecado, para que a luz de Jesus entre na minha vida e eu encontre a salvação pela graça e não mais por martírio, não mais por obrigação. Eu tenho que olhar para o que Jesus é em minha vida, o que Jesus fez por mim, e não olhar para Ele por aquilo que Ele pode me dar. Infelizmente, muitas vezes a gente mede a nossa obediência apenas pelas nossas ações externas, né?
e não pelas nossas atitudes internas, que muitas vezes por dentro, como eu falei antes, a gente está como um sepulcro caiado, todo quebrado por dentro. E ele, esse jovem, ele estava totalmente enganado a respeito de Jesus. Ele chamava Jesus de bom mestre, mas não está pronto a lhe obedecer. Ele pensa que Jesus é apenas um rabino e não o Deus verdadeiro feito carne. Jesus queria que o jovem visse a si mesmo como um pecador antes de ajoelhar-se diante do Deus Santo. A gente não pode, de maneira nenhuma, ser salvos pela observância somente da lei. A gente tem que se render ao Senhor e deixar o pecado para trás. Assim como esse jovem, e muitas vezes a gente né, gente? Não sei vocês, mas muitas vezes a gente é enganado acerca da verdadeira riqueza, porque eu vejo muitas vezes nós metendo os pés pelas mãos. A única coisa que faltava para esse jovem é ele deixar as coisas para trás e seguir Jesus. Vende o que tem, Jesus falou para ele. Mas ele se apegou a essas coisas como o seu Deus e não conseguiu sair dali. Ele não conseguiu renunciar àquilo que constituía o objeto da sua principal afeição. As coisas o dominavam, as coisas o tinham e não ele tinha as coisas. E aí está o perigo, muitas vezes, do dinheiro. E Deus nesta manhã está dizendo para mim e para você, não endurecer o coração como esse jovem rico, mas olhar para o Senhor e entender que esse vazio que tem dentro de você pode ser ocupado somente por Ele, porque você é um ser eterno, você tem sede, a sua alma tem sede da presença dEle, e a única coisa que pode preencher esse lugar na tua vida é a presença de Deus e nada mais. Deus te abençoe, que essa palavra sirva como um refrigério para você, para entender o que realmente importa e que você venha desfrutar da salvação pela graça e não pela obra, não pelo aquilo que você oferece, porque o Senhor, Ele derrama a graça sobre as nossas vidas e essa graça é o favor imerecido dEle. Então nós não precisamos nos sacrificar, a gente renuncia àquilo que nos afasta do Pai e permanece nele para todo sempre. Amém? Deus te abençoe, querida.